Na aula de hoje, nós veremos as propriedades da potenciação, que são importantes não só para a matemática, mas também, falando um pouco dentro da economia, quando vocês estiverem estudando microeconomia, as funções de otimização do consumidor, elas vão apresentar algum expoente. Com isso, vocês deverão saber algumas regras de potenciação para poder resolver. Na aula de hoje, nós vamos também ver alguns exemplos para fixar melhor o aprendizado. Então, boa aula e vamos começar. A potenciação, ela nada mais é do que uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, quando eu tiver um número multiplicado por ele mesmo n vezes, eu posso representar esse número com uma potenciação. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos o a, que é a nossa base, e o nosso expoente n. E ele está indicando que esse a está sendo multiplicado n vezes. Assim, nós podemos chamar de potência enésima de a. Enésima porque é o nosso expoente e de a, que é a nossa base. Aqui, no nosso primeiro exemplo de potenciação, nós temos um 3 elevado à terceira potência. Ou podemos também dizer que 3 está elevado ao cubo, o que vai indicar que essa minha base 3 está sendo repetida 3 vezes. A mesma coisa quando eu tiver uma base 2 elevado a um expoente 3, que significa que essa minha base 2 está sendo multiplicada por ela mesma 3 vezes. Já quando eu tiver números negativos, eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. Quando o número negativo tiver entre parênteses, o sinal do negativo ele também vai ser repetido 2 vezes, como no exemplo, menos 5 vezes menos 5, o que nos dá um número positivo, já que menos vezes menos é mais. Quando não tiver esse parênteses, o sinal do negativo ele não se repete. Assim, nós apenas multiplicamos 2 vezes 2 e nosso resultado vai ser negativo. Aqui agora nós vamos começar a ver e entender as propriedades e algumas regras da potência. Vamos começar por uma regra muito simples e que provavelmente vocês vão se lembrar. É a regra da multiplicação de potências com a mesma base. Então aqui nós temos a base A repetindo e potências diferentes. Então o que é que a gente faz? Nós repetimos a base, ficamos com a mesma base A e somamos os expoentes. Então aqui no nosso exemplo, no primeiro exemplo nós temos 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2. Assim, nós repetimos a base 5 e somamos os expoentes, 3 mais 2. Isso é a mesma coisa de eu ter 5 elevado a 5. No exemplo abaixo, eu tenho 3 à sexta potência multiplicado por 3. Então é importante lembrar que sempre que eu tiver um número e ele não tiver nenhum expoente diferente de 2 aqui em cima, é porque eu tenho o valor de 1. Isso é uma regra da potência que a gente vai ver mais à frente. Essa regra ela vai dizer que todo número com expoente 1 é igual ao próprio número. Então aqui, como nós temos 1, nessa minha base 3, nós repetimos a base e somamos os expoentes. 6 mais 1, 7. Outra propriedade da multiplicação que nós temos é quando a base for diferente, mas o expoente for o mesmo. Assim, o que nós fazemos é colocamos a multiplicação das bases elevadas ao mesmo expoente. Então, aqui no nosso exemplo, temos 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Ou podemos dizer 2 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado. Isso vai ser igual a 2 vezes 5, eu multiplico as bases, que são diferentes, e elevo
ao mesmo expoente. Assim, nós temos 10 elevados sobre 2. Agora nós vamos estudar a propriedade da divisão de potências com a mesma base. Como a base é a mesma, nós repetimos a base, está aqui o valor de A, e vamos subtrair os expoentes. O expoente do numerador pelo expoente do denominador. Aqui no nosso exemplo, nós temos 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 3. A base é a mesma, repetimos o 5 e fazemos a subtração do expoente do numerador, que é 7, por 3, que é o expoente do meu denominador. Assim, essa mesma fração é igual a 5 elevado à quarta potência. Aqui, na potência de fração, quando nós tivermos bases diferentes e o mesmo denominador, nós podemos simplesmente separar colocando cada um do numerador e do denominador da minha fração elevado ao mesmo expoente. Como no exemplo aqui, nós temos aqui no exemplo 5 sobre 6 e toda essa fração está elevada ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa de eu dizer que o 5 está elevado ao quadrado e o meu denominador 6 também está elevado ao quadrado. Aqui nós temos agora a propriedade de potência de potência. E o que é que nós vamos fazer? Bom, eu tenho aqui a minha base A, o expoente m, então eu tenho um A elevado a m, e essa potência ela está elevada a uma potência n. O que nós vamos fazer é simplesmente fazer a multiplicação dessas duas potências. No exemplo, temos aqui 2 elevado a 3, e toda essa minha potência ainda está elevada ao quadrado. Então, o que nós fazemos é, continuo com a minha base 2 e vou multiplicar 2 vezes 3. Logo, isso aqui é igual a 2 elevado à sexta potência. Aqui agora temos uma regra da potência muito importante, que é quando nós tivermos uma base A e o meu expoente ele for negativo. Bom, quando o expoente for negativo, a gente pode pensar numa fração, pensar que aqui embaixo tem o valor de 1, e pelo expoente estar negativo é como se ele estivesse no lugar errado, porque ele não pode ser negativo, ele tem que ser positivo. Então, o que é que a gente faz? A gente pode jogar esse valor de A elevado a n para baixo da fração, para o denominador, e colocar o valor de 1 em cima. Assim, o meu expoente, que era negativo, ele passa a ser positivo. Como aqui no exemplo, tenho 4 elevado a menos 2. Basta eu colocar ele numa fração, onde esse meu 4 elevado a menos 2 vai ser o denominador, com o sinal do expoente positivo. Aqui, poderia também fazer o contrário. Caso eu tivesse 4 ao quadrado e eu quisesse transformar ele em fração, ele viria para o denominador com o sinal negativo. Mas aqui no nosso caso, estamos trabalhando com o denominador negativo para transformar em positivo. Então, ele fica aqui no denominador com o sinal do expoente positivo. E tente lembrar sempre de colocar o 1 no numerador da fração. Continuando com a regra da potência de expoente negativo, aqui eu tenho toda uma fração elevada a um expoente negativo. Para transformar esse expoente em positivo, o que nós temos que fazer é inverter a nossa fração, colocar o que está no numerador passa a ser denominador, e o que era denominador se transforma no numerador. E assim, o expoente que era negativo passa a ser positivo. Bom, aqui no exemplo nós temos a fração 3 sobre 2 elevado ao expoente negativo de menos 2. Para transformar em positivo, basta eu inverter o que está
na parte de baixo da fração vem para cima e o que estava na parte de cima vem para baixo. Eu inverto, o que era numerador vira denominador e o que era denominador vira o meu numerador. E assim, o meu expoente fica positivo e daqui eu consigo aplicar regras e propriedades da potência para conseguir resolver essa minha fração de potência. Aqui, nós temos aquela regra que eu já comentei, onde todo e qualquer número, ou toda e qualquer base elevada a 1, vai ser o próprio número ou base. Então aqui nós temos a elevado a 1, é o próprio a, e 8 elevado a 1, vai ser o próprio 8. Porque é como se tivesse o número 1 aqui em cima, no seu expoente. Já quando tivermos alguma potência que for zero, contanto que a minha base não seja zero, esse próprio número vai se transformar em zero, porque todo e qualquer número ou base elevada a zero é o próprio zero. E por fim, vamos estudar a regra da potência com expoente fracionário. E aqui vale lembrar como eu estou transformando uma potência com expoente fracionário. Ela vai se transformar em raiz. Caso eu me depare em algum exemplo com alguma raiz e tenha que transformar em potência, fazer o caminho da volta, esse procedimento aqui também é válido. Então nós vamos estudar para caso, quando estivermos estudando, ou tivermos que fazer alguma multiplicação de potência e algum dos números esteja em raiz e eu ter que transformar ele primeiro em uma potência, mesmo que fracionária, para fazer algum cálculo de multiplicação, de potências de mesma base ou de bases diferentes, eu consegui trabalhar com um fator comum, tá? Então, quando eu tiver um expoente fracionário, o que acontece é que o meu denominador da fração ele vai ser o meu radical e o meu m ele vai ser o expoente da minha base. Então aqui eu tenho a base A, o m vai se transformar no meu expoente dessa base A e o n vai ser o meu radical. Então aqui no exemplo nós temos 7 elevado a uma fração de 8 terços, que se transforma em raiz cúbica de 7 elevado a 8. Então, caso a gente tenha, por exemplo, uma raiz cúbica de 7 elevado a 8 vezes 7 ao quadrado, então ficaria mais fácil transformar essa raiz em potência para a gente conseguir aplicar a outra propriedade que nós já vimos, propriedade de multiplicação de mesma base, onde a gente iria só somar os expoentes. E aí, como aqui é uma soma de fração, e vocês já viram a aula de fração, então já saberiam como fazer todo o cálculo. Aqui eu trago 2 exemplos para que vocês possam treinar e resolver com tudo que nós vimos nessa aula. E por fim, mais uma vez eu deixo o aviso para que não estudem apenas pelo slide ou por essa aula. Vão até a biblioteca e peguem o livro que o professor indicou para complementar tudo que nós estudamos. Então, bons estudos e até a próxima aula.